Olá, caro aluno. Esta é mais uma videoaula da disciplina Algoritmos, em que falaremos sobre um recurso importantíssimo da programação, que são as funções. Neste ponto do curso, vamos descrever o que é uma função para a programação, o desenvolvimento de algoritmos computacionais e destacar algumas de suas características. Na programação, uma função pode ser descrita como um trecho de código computacional, ou seja, um conjunto de passos, de instruções escritas numa linguagem de programação, que tem por objetivo realizar uma tarefa bem definida. Podemos dizer, então, que as funções definem os detalhes das tarefas bem definidas que devem ser executadas para que sejam invocadas, para que essas tarefas sejam realizadas em algum ponto na resolução de algum problema, de uma forma simplificada. Esta simplicidade, na verdade, significa solicitar que uma tarefa seja executada simplesmente utilizando um nome que foi dado a esta tarefa e, se for o caso, indicar os valores que deverão ser utilizados para a sua realização. Vamos exemplificar agora alguns trechos de código que nos levariam a criar uma função. Por exemplo, eu poderia implementar uma função que executa uma sequência de comandos que, na verdade, a levam a cumprir a tarefa bem definida de calcular a área de um círculo, dado o raio do referido círculo. Eu poderia implementar uma função que tem como tarefa bem definida converter uma determinada temperatura informada em graus Celsius para a sua correspondente na unidade graus Fahrenheit, e depois esta função me retornaria o valor que ela encontrou durante a execução da sua tarefa de conversão. Eu poderia ter uma função com a tarefa bem definida de calcular a nota final de um aluno, dadas as notas obtidas nas diferentes avaliações do aluno. Também poderia ser útil uma função que tem como tarefa ou objetivo bem definido imprimir as informações de um determinado produto de uma loja, desde que seja informada a função o código do produto do qual se deseja ver as informações. E claro, poderíamos ter tantas outras situações, tantas outras tarefas bem definidas que devam ser inseridas em algum algoritmo para resolver algum problema que nos levariam a implementar uma função. Há algumas características que podemos destacar inicialmente sobre as funções. A primeira delas é que, por realizar uma tarefa bem definida, depois de ser implementada, uma função pode ser utilizada várias vezes em um mesmo programa, ou seja, a sua tarefa pode ser executada mais de uma vez no mesmo programa. Um outro aspecto importante é que, a partir do momento que você implementa uma função, ainda que você tenha criado esta função para compor a solução de um determinado problema, se a tarefa pela qual a função responsável faz parte da solução de um outro problema, você pode reutilizar esse código já implementado, chamando esta função, ou seja, solicitar que a tarefa pela qual a função é responsável seja executada, e assim evitar ter que reescrever o código de instruções, o conjunto de instruções da função na resolução do novo problema. Então, podemos dizer que a primeira característica que destacamos aqui sobre as funções é que, depois que o detalhamento de uma tarefa, uma função foi definido, a mesma pode ser executada mais de uma vez em diferentes problemas. A segunda característica que vamos destacar sobre as funções é que elas podem receber dados, valores, informações, para que a tarefa pela qual elas sejam responsáveis seja executada. Ou seja, em alguns casos, a tarefa a ser cumprida pela função precisa de informações para ser executada, de tal forma que é impossível a realização da tarefa sem que sejam indicadas minimamente estas informações. Para isto, quando formos implementar tal função,
teremos que fazer com que fique claro que tais informações devem ser passadas à função quando for solicitado que essa tarefa seja executada. Um exemplo que temos a respeito desta característica é que só faz sentido eu ter uma função que calcula o valor da área de um círculo se esta função tiver acesso ao valor do raio desse círculo, do qual se deseja a medida da área. Desta forma, é interessante que esta função receba o valor do raio do círculo para calcular a sua área. Da mesma forma, podemos ter funções que não dependem de nenhuma informação para realizar a sua tarefa. Neste caso, então, que fique claro que não é uma obrigatoriedade que uma função deve receber alguma informação para executar a sua tarefa, e sim é uma possibilidade que temos para aplicar no desenvolvimento de funções. A terceira e última característica que vamos destacar aqui sobre as funções é que elas podem produzir e retornar a quem solicitou que a tarefa fosse executada um resultado produzido após aí a sua execução da sua tarefa. Por exemplo, a função que produz a área de um círculo com base no raio informado, depois de produzir este valor, a área, é interessante que esta função tenha a capacidade de informar o resultado obtido para quem solicitou que a tarefa fosse executada. Lembrando que isto é mais uma possibilidade para a implementação de funções, não é uma obrigatoriedade, ou seja, poderemos implementar funções que retornam algum resultado após a execução da sua tarefa, mas também poderemos ter funções que simplesmente executam a sua tarefa, mas não retornam resultado algum referente a essa tarefa. Bom, agora vamos destacar que até esta etapa do curso, da disciplina de algoritmos, você já teve contato com as funções. Mais especificamente, o seu contato foi com o uso de funções. Daqui para frente você aprenderá a implementar novas funções. Vamos mostrar algumas funções que você já utilizou para implementar os algoritmos até essa etapa do curso. O comando printf, que você utiliza na verdade, é uma função que realiza a tarefa de imprimir na tela do computador o texto que é informado entre parênteses. Quando você precisou que essa tarefa fosse executada, você inseriu esta função nos seus códigos-fonte, nos seus algoritmos. O comando scanf também é uma função que tem como tarefa bem definida ler valores informados pelo usuário através do teclado e armazenar tais valores em variáveis indicadas entre parênteses. Da mesma forma, quando você precisou que essa tarefa fosse executada, você incluiu esta função nos seus programas. Você já usou também a função sqrt, que tem como tarefa bem definida calcular e informar, devolver, retornar o valor da raiz quadrada de um número real, informado entre parênteses. E, além de outras, você utilizou também a função poll, que tem como tarefa bem definida calcular e retornar o resultado da operação de potência entre dois valores informados entre parênteses, de forma que esta função considera que o primeiro valor real é a base da potência e o segundo valor informado é o expoente. Repare que você não precisou saber como essas funções realizaram as suas tarefas, ou seja, você não sabe qual a sequência de passos que cada uma delas executa para cumprir a tarefa pela qual é responsável. Para utilizar estas funções ou qualquer outra função que você venha a utilizar, é necessário saber apenas o que a função faz, ou seja, qual é a tarefa bem definida pela qual a função é responsável, ou seja, a semântica desta função, qual é o passo lógico incluído em seus programas a partir do momento que você solicita que essa função seja executada. E para utilizar uma função, você deverá saber também como a função pode ser utilizada, ou seja, como você poderá incluí-la entre as suas linhas de código
como a inclusão da tarefa deve ser escrita nos seus programas. Isso significa obedecer à sintaxe proposta para a função, conjunto de regras. Sobre a sintaxe de uma função, ou seja, para que ela seja incluída no seu código, você deverá saber o nome da função, nesse caso, o nome que foi dado à tarefa bem definida pela qual a função é responsável. E além disso, você deverá saber se a função recebe parâmetros, sendo que os parâmetros de uma função são os dados, os valores, informações que esta função precisa receber para que a tarefa pela qual ela é responsável seja executada. Para utilizar uma função, você deverá saber também se após executar a sua tarefa, essa função retorna algum valor que foi produzido. Desta forma, você então precisará saber, nesse sentido, qual é o tipo de dado desse valor que é retornado, caso seja retornado algum valor. Finalizamos aqui mais uma aula da disciplina de algoritmos. Na próxima videoaula, ainda continuaremos falando sobre as funções e nesta aula você vai ver como criar e utilizar funções. Até lá!